Olá galera, aqui é o Alessandro, técnico eletrônica, fazendo esse vídeo aqui para vocês que eu vejo que o pessoal tem muita dúvida aí em seguir um defeito aí, tá? Fazer um diagnóstico aí no passo a passo, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que eu procedo aqui, qual é o meu procedimento na bancada, o meu proceder na verdade, né? Usar o termo correto aí para não ficar uma linguagem feia e ensinando errado. O meu proceder aqui é o seguinte: a fonte chegou, eu espeto 220, no meu caso aqui é 220, espeto 220, tá bom? Lá na lâmpada em série, lógico, de início, tá? Nesse fio verde aqui, tá? Com o multímetro eu meço aqui na escala DC, tem que ter de 3.8 a 5 volts, tá bom? Entre preto e verde, tá bom? E nesse fio roxo aqui, que é o standby, entre preto e roxo tem que ter 5 volts também, tá bom? Porque na verdade o PS-ON, esse sinal aqui do fio verde, que se chama PS-ON, ele é oriundo do fio roxo, que é standby. Só que ele passa num circuito, por isso que às vezes pode acontecer de você achar ele com 3.8, 3.9, 4.5, 4.8, tá? Porque ele tem um circuito limitador de corrente de quando esse sinal aqui do standby vai para aqui o pino de PS-ON do CI-PWM, tá bom? Ele tem uns resistores que limitam a corrente. Por quê? Porque quando a gente chavear o PS-ON para zero, para ele interpretar essa ausência da tensão e partir com os sinais PWM, isso não vira um curto no standby. Então esse resistor aqui é muito mais para limitar a corrente, ou seja, desse resistor para frente tem um curto, mas para trás não tem. Se não tivesse eles e eu fechasse o curto vinha parar no standby. Então por isso que às vezes você vai encontrar uma tensão mais baixa aí, tá bom? Tá, se tiver essas tensões, aí eu vou fechar o jump e ver se a fonte parte, tá? Se não partir, eu vou fazer o vídeo explicando o passo a passo, como seguir para poder achar o defeito. Vou falar do standby. Se não tiver standby e nem PS-ON, se tiver standby, mas tiver PS-ON, é aquele circuitinho, aqueles resistor limitador que deve ter abrido e não está deixando. Então o CI-PWM que está em curto derrubando o PS-ON, mas não derruba standby por causa daquele resistor lá, tá bom? Nunca peguei um problema desse, mas hipoteticamente vocês já entenderam aí. Se não tem standby e não tem PS-ON, eu tenho duas análises a fazer. Primeiro eu vou ver se eu tenho o AC chegando no circuito, tá? Aqui tudo tem que ter AC, ó. Até na entrada da ponte retificadora, tá? Tem que ter AC, 220 ou 110, tá bom? Você vai medindo, vai analisando. Se não tiver chegando AC aqui, você tem que analisar fusível, PTC, tá? Esse cara aqui é um termistor positivo de temperatura, tá? Esse cara aqui, ó, toda vez que ele esquenta, que aumenta a corrente nele, ele aumenta a resistência, tá bom? Então analisa ele, vê se não está aberto, vê se o fusível não está aberto, analisa as trilhas, mas tem que chegar aqui 220 ou 110 na ponte retificadora, que é esse cara aqui, ó. A ponte retificadora é esse cara aqui, do lado dos capacitores, essa peça grande aqui, tá bom? Tá, depois da ponte retificadora, com o multímetro na escala de DC, tem que ter 300 volts em cima desses dois capacitores aqui, ó. Isso aqui é um dobrador de tensão, um circuito dobrador de tensão. Pesquisa aí que vocês vão entender. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, tá? Tá aqui, ó, os dois capacitores. Eles inserem aqui, eles vão somar e vira 300 volts em cima deles dois. Esses 300 volts vem aqui, tá? Vem para o circuito de primário para gerar os 12 volts e vem uma ramificação dele para cá também, que vai parar lá no circuito, tá aqui ele, no circuito de standby. Eu já fiz um vídeo aí de como é que o circuito standby funciona, é só vocês pesquisar aí. O nome do vídeo é Fonte ATX Diagnóstico Passo a Passo. Tá explicando direitinho como é que funciona esse circuito nessa configuração, MOSFET e transistor, tá bom? Pesquisa lá. Essa fonte aqui que chegou, ela usa um CI, tá? O TNY 176, tá vendo ele aqui, ó? Eu vou explicar como é que esse cara funciona. Aqui é o seguinte, aqueles 300 volts que está chegando lá, no caso, nesse circuito aqui, ó, os 300 volts chegando aqui no transformador.
tá chegando 300 volts nesse transformador, passa na bobina do transformador, tá? E vem parar aqui no pino 4 do TNY, tá vendo? Então vocês analisam se tem esses 300 volts aqui. Se tem aqui chegando no trafo, mas não tem saindo, ou esse cara tá em curto, mas aí automaticamente você já tem queima de fusível lá e tudo, tá? Ou então esse cara abriu. Aí vocês analisam aí direitinho, tá bom? Na hora que essa tensão percorre essa bobina, na bobina aqui de standby, que é o secundário desse trafo aqui, ó. Esse primeiro aqui é standby, esse segundo aqui, ó, é drive, tá? Drive desse maior para gerar os 12, 3 e 5 volts. Então no secundário, nessa parte de cá, tá? Que aqui é o diodo aqui do standby aqui, ó, que vai retificar. Nesse lado de cá, tá? Vai surgir uma tensão standby. Ou seja, quando o campo magnético aqui se forma, ele induz e faz surgir uma tensão aqui e outra aqui, tá bom? E isso já gera um polo da tensão. Porque como é que funciona isso aqui? Quando o campo magnético está alto, ele gera um polo da tensão. Quando ele esvazia, através do esvaziamento desse campo magnético, ele se retrai, contrai no caso, né? E faz surgir o outro polo da tensão de cada bobina, entendeu? Então, surgindo essa tensão, já vem uma tensão aqui, tá? Por esse diodo que é retificado, filtra aqui nesse cara, vem nesse Zener, esse Zener aqui limita uma tensão aqui em cima, e o restante ele deixa escoar, e essa tensão vira alimentação aqui para o TNY, tá bom? Tá aqui o TNY aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá aí o datasheet dele, ele tem um MOSFET por dentro, que faz o chaveamento, tá bom? E aqui tá ele aqui no circuito, ele é esse daqui, tá bom? E aqui tem a pinagem dele aqui, ó. No caso aqui, pino 2, tá vendo? É uma alimentação. E o pino 1 vai ser a habilitação, entendeu? Standby surgindo, já vem uma informação para esse outro circuito aqui, ó. Que é esse cara aqui, ó. Óptico acoplador, ó. 817, PC 817. De um lado é transistor, do outro lado é um LED, tá? Então quando esse sinal vem aqui, tá? Ele passa aqui, gatilha esse cara permite o GND subir, porque às vezes as pessoas acham que o positivo passou no LED e veio para o GND. Não, nesse caso aqui o GND vai subir aqui, aí permite a condução. Aí esse cara passa a emitir uma luz que chaveia esse cara aqui, ou seja, satura esse transistor, essa tensão daqui cai, entendeu? Num valor significativo, conforme a tensão de standby e a configuração do circuito, e esse cara começa a chavear. Ele chaveando, tá? Ele começa a fazer um sinal PWM, ou seja, que é um sinal de nível 0 e alto, tá bom? Aí o que acontece? Ele chaveando, vai acontecer aquele efeito que eu mostrei para vocês. Ora o campo enche, ora ele esvazia. E isso faz com que surja as duas polaridades em cada uma das bobinas aqui. Aí standby passa a surgir, ou seja, nós passamos a ter 5 volts, tá bom? Aí você tem que analisar esse circuito. Por que eu não estou tendo standby? Eu estou tendo os 300 volts aqui? Tenho. E aqui? Não, aqui eu não tenho. Então minha bobina está aberta. Tá bom? E se esse cara entrar em curto? Aí você vai fazer análise lá, ver se o fusível não abriu. Porque se o 300 volts vem direto e houver um curto aqui, esse cara aqui, o fusível vai abrir, entendeu? Houve um consumo de corrente excessivo, fusível abre. Vai ter que trocar esse cara aqui, tá? A minha fonte fica querendo partir, eu tenho aqui, eu boto o osciloscópio, tá aqui o osciloscópio. Eu boto o osciloscópio aqui, tá em 0. De repente a tensão de standby sobe lá em cima, nos 5 volts, tá? E de repente cai de novo, aí ele sobe de novo e cai de novo, significa que o TNY está tentando partir e alguma coisa não está deixando. Ou seja, ou não tá vindo a alimentação para ele, entendeu? Porque internamente, dentro dele, tem uma alimentação própria interna, tá? Com esse próprio 300 volts que está chegando no pino 4, ele faz uma alimentação inicial e depois passa a ser alimentado por isso aqui, pelo pino 2, tá bom? Então tem que analisar isso aqui, todo esse circuito aqui, Zener, esse diodo de retificação. O que acontece? Se você tiver curto aqui, ó, na linha de standby, o que vai acontecer? Você tem curto aqui, então aqui a tensão fica 0. Se aqui fica 0, significa o quê? Que esse cara aqui afunilou a passagem do GND para
para o cátodo do LED. Então afunilou, a corrente está passando com mais dificuldade. Então o LED acende com menos brilho. Acendeu com menos brilho, esse cara vira uma resistência. Ele vai dando valores, o brilho do LED dá valores a essa resistência interna dentro do transistor, tá? Então ele começa a conduzir pouco. Quando ele conduz pouco, a tensão aqui sobe no pino 1. Se a tensão no pino 1 sobe, ele aumenta o duty cycle, tá vendo? Então, ou seja, você fica com mais tempo. Vamos supor aqui que eu tenho 80% de duty cycle, tá? Ou seja, e 20% em zero. Então ele passa mais tempo com essa energia aqui em cima. Então, se eu tenho mais tempo de energia aqui, o campo vai ser maior. E isso induz gerar uma tensão maior aqui no secundário. Tá entendendo? E isso, se o curto persistir, vai indo até que esse cara vai insistindo, insistindo. Se ele tiver sistema de proteção, ele desliga. Se ele não tiver, ele vai pipocar, porque o MOSFET não aguenta uma tensão contínua direto nele, entendeu? Se a tensão aqui sobe demais, aí automaticamente aqui ela sobe. Com 2.5 volts, esse cara passa a conduzir totalmente. Então o LED acende com brilho intenso, esse cara conduz totalmente, a tensão aqui cai. Se a tensão lá cai, ele diminui o duty cycle. Ou seja, eu tenho, vamos supor que 10% em nível alto, que esse nível alto é que faz surgir o campo magnético na bobina, entendeu? E eu tenho mais tempo aqui, vamos supor 90% do tempo em zero, entendeu? E como é que é? Então, ou seja, o campo magnético aqui vai ser bem pequeno, então ele reduz a tensão. Então a tensão nele caiu, aqui o standby subiu, ele vai controlar isso através do PWM, entendeu? Então é assim que funciona o circuito de standby. Nesse caso com o CI TNY 176, ele é de 174 aqui o datasheet até 180, TNY 174 até 180, tá bom? Então fica aí para vocês esse vídeo aí. Eu vou fazer a outra parte do vídeo, tá? Que é sobre a análise no chaveamento lá do AC em cima do transformador de gerar os 12 volts. Qual que é o problema dessa fonte? Olha aqui, ó. Os 300 volts, o GND aqui, ó, nesse caso aqui, no TNY, tá? Ele abriu, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, ou seja, o TNY não está conseguindo chavear, mas por algum motivo isso aqui abriu, ou seja, a corrente aqui foi muito alta e a trilha virou um fusível. Eu vou analisar o que foi. Depois, quando eu for fazer o outro vídeo, eu já passo para vocês o procedimento. E a princípio é isso aí, vocês têm que fazer essa análise para poder chegar à conclusão da ausência de standby e de PS1, tá? Sobre o circuito com MOSFET transistor, já tem um vídeo, passei para vocês aí, eu vou botar o link aqui e vocês assistem lá para entender, tá bom? Se você gostou, dá um joinha aí para ajudar. Se tiver interesse, se inscreva no canal. Eu agradeço aí a audiência aí. Valeu, um abraço.